Agora sim, muito bom poder participar com você nesse momento de trocas, de interação e de conhecimento para a transformação e melhoria da sua condição emocional e da sua qualidade de vida. Eu me chamo Tati Lima, sou psicanalista sênior e fundadora da comunidade Transformar. E há mais de 20 anos atuo profissionalmente, atendendo pessoas em consultório, através da psicanálise e também através da mentoria emocional, onde você pode aprender a se conhecer, você pode aprender a perceber o que vai nas suas emoções dentro do seu inconsciente que influencia o seu comportamento. Aqui na comunidade Transformar, nós acreditamos em olhar o ser humano sempre com 3 aspectos fundamentais. Primeiro, você precisa olhar o seu corpo. O que é que está acontecendo com ele? Quais são as partes que são agredidas através dos sintomas? Quais são as explicações que o seu corpo te dá? E o que ele quer dizer? Porque nós acreditamos que o corpo ele recebe a descarga, digamos assim, de todas as intensidades, de tudo aquilo que você não consegue elaborar de maneira saudável e acaba sendo reconhecido pelo seu corpo através de uma maneira adoecida, através de uma toxicidade ou através do que nós chamamos de sintoma. Então, por incrível que pareça, mesmo que você compreenda que viver um sintoma é algo muito ruim, muito danoso, porque não é confortável, né? Estar com uma enxaqueca, não é confortável estar com dor nas costas, não é confortável viver uma fibromialgia, não é confortável viver uma inflamação de garganta constante, viver problemas de pele e outros sintomas que aparecem no corpo não são confortáveis. E aí você quer buscar resolver isso de maneira prática, através do uso dos medicamentos, que são fundamentais dependendo do nível do adoecimento, daquilo que aparece como sintoma. Mas a verdade é que o corpo, ele, além de adoecer naturalmente, pela perda dos nutrientes, ele também acaba adoecendo e sendo impactado pelos sintomas por causa da sua dinâmica emocional. Né? Acreditamos na comunidade Transformar que as emoções elas gerenciam, elas lançam para sua estrutura de vida boa parte da energia que você vai utilizar nos comportamentos. Então, por exemplo, uma pessoa que está constantemente aí com dor de garganta, com infecções e inflamações constantes, a gente vai pesquisar qual emoção está associada a isso. A gente vai pesquisar quais foram os pontos traumáticos mais fortes que essa pessoa viveu e que agora sente que essa região da garganta está inflamada, está infeccionada ou está com a deglutição errada, né, com refluxo, enfim, está ali vivendo uma situação desconfortável e adoecendo. Por quê? Porque a emoção não foi expressada da maneira correta. Um outro ponto que a gente acredita aqui na comunidade de Transformar é o cuidado com a espiritualidade. Sim, somos seres biopsicossociais e espirituais. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a maneira com que você constrói a sua espiritualidade é um dos pilares para a qualidade de vida e para uma saúde saudável. E aí, quando eu falo espiritualidade, quando aqui na comunidade nós conversamos sobre espiritualidade, nós estamos falando sobre o universo que você constrói dentro de você para que você possa encontrar força, energia, paz, tranquilidade e amor dentro de você. E essa estrutura de amor, de gratidão vai te ligar ao Criador, vai te conectar a Deus. Então os modelos, os moldes, os paradigmas, as regras e as leis, elas existem de acordo com cada sistema religioso. Mas o fato é que o ser humano por si só, ele traz dentro de si o que eu gosto de chamar de falta, né? Um buraco, aonde esse buraco ele vai ser preenchido, ele precisa ser preenchido com uma necessidade que é a conexão com a espiritualidade, que é encontrar o amor de Deus dentro de você. E esse amor ele foi lançado desde antes de sermos formados. Então, na comunidade Transformar, nós acreditamos que é necessário reconhecer a presença do Criador dentro de você e esse reconhecimento aumentar o seu nível de gratidão, o seu nível de harmonia, o seu nível de perdão, o seu nível
de pensamentos bons, sim, porque ele tem pensamentos bons a nosso respeito, mas, acima de tudo, o amor próprio. Então, a espiritualidade é o universo que você constrói ao redor do amor que você encontra. Seja esse amor divino ou o amor próprio, que vai levar você a amar aquilo que é de Deus dentro de você. E vai levar você, conduzir você a viver um amor, uma experiência de amor diferenciada nos relacionamentos. Então você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua espiritualidade, mas você também precisa cuidar da sua alma, da sua psique, das suas emoções. E aí quando nós entramos nesse universo, cuidar da sua alma, é perceber quais são os formatos, as regras, as leis, o modelo que você aprendeu a viver, usando a parte racional, mas também utilizando a parte do inconsciente, que é a parte emocional. E aí, nesse ponto, eu gosto muito de fazer a seguinte leitura. Todos nós vivemos duas partes dentro da gente, falando de alma. Existe a parte racional e lógica, prática, dinâmica, em que você vai lá, resolve, questiona, e que o maravilhoso Jung vai chamar de energia masculina, a energia da decisão, a energia onde você conduz para a prática, a energia onde você conduz para os resultados. E, dentro de si, você vai encontrar também o que Jung chama de energia feminina, que é, na verdade, essa energia das sensações, do emocional, da fragilidade, da vulnerabilidade. São as emoções que estão conectadas ao pertencimento, ao acolhimento. São as emoções que estão ligadas à forma com que você recebeu e se nutriu dos afetos que recebeu. Por exemplo, digamos que você venha de uma família onde os abraços são aqueles abraços longos, envolventes, que envolvem o corpo todo e que demanda tempo. Você vai ter um tipo de percepção sobre abraços. Agora, se você veio de uma família, de uma vivência de grupo social, onde esses abraços não existem, as pessoas quase não se encostam, às vezes é um aperto de mão, às vezes é um distanciamento, por N motivos, tá certo? Essa estrutura do afeto já vai ser diferente para você. Você vai buscar uma outra forma de se sentir acolhida. De repente, você que vem de uma família, de uma vivência que não tem esses abraços envolventes, mas que tem o reconhecimento afetivo através do conhecimento, da sua intelectualidade, do posicionamento. Então, quando a gente vai falar de relações na alma, entre as emoções e entre a parte da lógica, para nós, aí falando de mim, como profissional da psicanálise, nós sempre vamos considerar primeiro a intensidade, a profundidade, o modelo e a força com que a sua experiência afetiva ficou gravada em você. Então, sim, aquele beijo que a vovó deu, aquele abraço, a forma com que foi dado, o toque como foi feito, as experiências de se reconhecer, de entender que faz parte de um lugar, que é o pertencimento, eles vão acabar modelando no seu emocional a maneira com que você, na vida adulta, vai buscar os relacionamentos. Freud, que é um outro psicanalista, ele vai dizer que o adulto ele procura repetir o modelo infantil do relacionamento entre o pai e a mãe, ou das pessoas que ocuparam esse lugar na psique dessa criança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as vezes em que um adulto se impulsiona para um relacionamento, ele vai buscar as experiências e gravações afetivas de quando ele era criança, dessas primeiras pessoas que tiveram essa representação para ele. Tem aqui uma pergunta que diz assim, uma colocação. Lembro-me quando ia abraçar minha mãe, ela me empurrava. Meu pai nunca me abraçou, são vagas lembranças. Viu que interessante? A mãe empurrava, distanciava, o pai nunca abraçou. Então eu imagino que o acolhimento, esse abraço longo, deve ser incômodo para você, se você ainda não conseguiu reestruturar essa parte dos seus afetos. Mas em compensação, estando distante, sendo empurrado ou não recebendo abraço, e aí você precisaria verificar
qual foi a consequência disso para você? Será que você aprendeu a ficar quietinha no canto? Será que você aprendeu a se mostrar para essa mãe de uma outra maneira? Será que agora você se tornou mais inteligente, mais bagunceira, mais quieta, mais calada? E aí a psicanálise vai fazendo uma pesquisa para saber qual foi o modelo que você precisou desenvolver, que você precisou gravar, para que esse relacionamento com a sua mãe e a falta do seu pai fossem compensados e fossem internalizados para você. E é muito interessante que todas as vezes em que a criança, e aí eu quero chamar a sua atenção para você trazer a memória, né, a uma criança aí dos seus 3, 4 anos de idade, quando essa criança pequenininha ainda, ela começa a procurar esses relacionamentos e aí ela recebe de volta algum tipo de impacto. Seja um impacto bom ou seja um impacto doloroso, como foi o caso que foi citado aqui. E aí, quando a criança recebe esses impactos, o impacto bom ou o impacto doloroso, independente do que aconteceu, ela vai absorver isso para ela. E aí, quando ela absorve isso para ela, ela começa a processar a forma de reagir. E cada criança processa a sua forma de reagir de uma maneira diferente. É por isso que numa casa de muitas crianças, de muitos filhos, cada um é diferente do outro. Porque cada um vai perceber a força desse impacto, cada um vai fazer a leitura própria e cada um também vai acabar decidindo, aprendendo a fazer do seu próprio jeito. Então, quando a gente fala sobre dependência emocional, que é o nosso tema desse momento de hoje, a gente fala sobre literalmente perceber quais são os modelos de relacionamento que você viveu na primeira infância e que agora impulsionam a sua busca na forma de se relacionar. É muito importante também lembrar que você primeiro precisa parar para observar, para avaliar se você vive uma dependência emocional, né? O que é essa dependência emocional que tanta gente diz? O que são essas situações que acontecem e que você se percebe dependendo do outro, dependendo de alguém? É muito importante perceber que a dependência emocional ela é criada por causa das faltas afetivas, principalmente da falta do pai, e a gente vai falar sobre isso. Todas as vezes em que você, adulto, precisa e não tem coragem de assumir um posicionamento e você precisa do outro para autoafirmar isso, você tem um traço de dependência. Todas as vezes em que você se sente extremamente sozinha, uma solidão que você não sabe de onde vem, para onde foi, é um traço de dependência. Todas as vezes em que você procura agradar o outro o tempo todo, sem parar, todas as vezes em que você procura sempre só fazer o que o outro quer, sem se posicionar, mesmo que isso te machuque, mesmo que isso te maltrate, mesmo que te traga tristezas, você continua mantendo a necessidade do que o outro quer. Isso mostra um traço de uma característica da dependência emocional. Todas as vezes em que você procura alguém aonde você justifica a atitude errada daquela pessoa. Um exemplo prático, você sofre uma violência verbal, uma violência física, e você o tempo todo diz, não, ele é assim mesmo, é o gênio dele, é o temperamento dele, é a forma dela, ela é muito ciumenta, é porque ela me ama demais e aí ela não me dá espaço. Eu já aprendi a respeitar o jeito dele, o jeito dela, e esse jeito te agride, te sufoca, te provoca uma reserva, você tem que se guardar porque você se sente em risco constantemente, é um modelo de dependência emocional. Todas as vezes em que você faz tudo sozinha e se sobrecarrega, e quando você vai colocar na balança quem fez o quê, qual parte foi de quem, e aí você percebe que você está fazendo
999 coisas e outra pessoa está fazendo 10 e ainda reclama que acha muito. É um tipo de dependência emocional. Todas as vezes em que você se deixa anular, pode ser com coisas simples, né? Isso, sim, eu sei que é. Pode ser com questões simples, uma autoanulação e você, com o tempo, você perde a noção do seu gosto, do que você gosta, do que você não gosta. Aqui na comunidade Transformar, na mentoria emocional, quando a gente conversa com as mulheres, é muito comum para mim eu ouvir algumas mulheres que vivem o quadro da dependência emocional, porque entenda bem, você não é dependente, você está num quadro de dependência. É uma característica da sua personalidade que pode ser melhorada e você pode sair desse quadro sim, tá certo? Você só precisa aprender como. E aí eu ouço muito delas sobre essa situação com perguntas simples. Às vezes eu pergunto assim, a gente faz uma mesa de café, né, para recebê-las. E aí, conforme a gente está tomando café, eu pergunto, olha, você gosta mais de café ou você prefere um suco? E a pessoa fala assim, o que você achar melhor? Aí eu já... Ou então nós vamos almoçar, aí a gente pergunta, né? Você prefere, sei lá, uma carne ou você prefere o peixe? O que você... Aí a pessoa responde, o que você gosta? Entende? Você vai ver um filme, vai assistir um filme. Eu, por exemplo, gosto de filmes de ficção, gosto de filmes de drama. E aí eu vou assistir um filme e a outra pessoa gosta de filmes de terror, mas eu não gosto de filme de terror. Então, quando vai colocar na televisão, é filme de terror, eu falo, eu não gosto disso. E eu me posiciono em não assistir, ou sair, ou enfim. Agora, uma mulher em dependência emocional, ela vai ficar assistindo um filme de terror mesmo sem gostar, só porque o outro quer assistir. E aí, se ela tampar os olhos, ou se ela virar a cara, ou se ela gesticular que não gosta, o companheiro ou a companheira já fala, palhaçada, bobeira, começa uma série de agressões ali psicológicas. E sim, a pessoa ela nem consegue perceber que ela não está mais conseguindo se posicionar. E aí quando chega nesse nível, é o não conseguir se posicionar com coisas simples. Como eu disse aqui, que comida você gosta? Eu não sei, qual comida você quer? Que filme você gosta? Você quer assistir? Eu assisto o que você assistir. Nós vamos viajar. Nós vamos viajar. Nós vamos viajar para a praia. Mas aí você não gosta de praia, você gosta de montanha. Mas você vai para a praia porque o outro gosta de praia. E aí o que você gosta não importa. Então, uma das características de se perceber num ciclo de dependência emocional é você começar a perceber o quanto você vai se anulando aos pouquinhos, nos detalhes. O quanto você não vai conseguindo se perceber e o quanto você vai deixando as suas escolhas à margem para agradar o outro, para agradar quem você entende que é o alvo, ou como a gente chama na psicanálise, o seu objeto de amor. Então, para entender como ser livre, ou se é possível ser livre da dependência emocional, que é o tema de hoje, você precisa aprender a perceber primeiro se você está numa condição de dependência emocional. Se você está vivendo um relacionamento, seja com filho, seja com filha, seja com cônjuge, né? Como eu falo, com marido, com marida, com namorado, com namorada, aonde você precisa doar 100% da sua vida para o outro, com escolhas simples, com escolhas corriqueiras, aonde você entende e acredita que agradando o outro sempre, você está fazendo a coisa correta. Quando, na verdade, quando nós vamos falar sobre o emocional, quando nós vamos falar sobre a alma, sobre a psique, a gente precisa lembrar que todo o ser humano, ele precisa ser questionado e desafiado. Ele precisa de alguém que questione os seus métodos e que posicione ideias diferentes.
E aí vai uma dica de ouro na questão de melhoria dos relacionamentos, porque como se melhoram e como se amadurecem os relacionamentos? A partir do momento que opiniões divergentes trazem um outro olhar através das observações de necessidade de mudança, de certo e de errado. E aí vocês sentam para conversar e perceber qual rumo isso vai tomar. E o rumo precisa ser uma decisão proveitosa, produtiva. Então, no ciclo de dependência emocional, que é uma outra característica no relacionamento do dependente, somente o outro toma as decisões. E o indivíduo que está, a mulher que está em dependência emocional, ela começa a concordar e a viver em prol das decisões do outro. E a viver em prol daquilo que o outro precisa. Ela vai fazer tudo, ela vai aprender, ela vai buscar, ela vai selecionar o tempo, ela vai até, se possível for, carregar o outro nas costas. Mas o tempo todo ela faz e vive pensando no outro. Então, para aprender a ser livre ou perceber que é possível ser livre da dependência emocional, você precisa primeiro aprender a identificar os pontos que te formam uma dependente emocional. Porque não tem como mudar algo enquanto você não traz a consciência. E aí, essa é uma máxima da psicanálise clínica, porque enquanto o inconsciente se manifestar de maneira forte, sem ser reconhecido, você não vai conseguir mudar a rota da história. É por isso que somente o pensamento positivo não funciona. Você precisa pensar positivo e precisa aprender a perceber qual emoção sobe junto disso. Porque a emoção guardada no inconsciente, ela vai lançar para você uma informação muito mais forte do que a informação da parte prática, lógica, racional. É onde as emoções inconscientes, elas acabam, sim, comandando o comportamento, as decisões, o pensamento de pessoas que ainda não conseguiram fazer e aprender como gerenciar essa dinâmica. Então, no nosso tema hoje, que é possível ser livre da dependência emocional? É possível, sim. Vou voltar a dizer para você, a dependência emocional é uma condição, é uma forma com que você aprendeu a viver por causa dos seus primeiros relacionamentos. Então, tem tudo a ver você parar para observar o que está acontecendo nos seus relacionamentos hoje, quais são as informações que você vive hoje, o que você está repetindo nesse relacionamento, quais são as repetições, né? O quanto você se anula por causa dessas repetições, o quanto você decide sempre fazer e ser pelo outro, e perceber em você qual, vamos dizer assim, qual experiência da sua primeira infância fez com que você precisasse se anular desse jeito. Então, nas experiências de dependência emocional, você precisa aprender a se observar. O primeiro passo para ser livre da dependência emocional é aprenda a se observar. Quais são as repetições na sua vida? Quando o outro chega até você, quais são as sensações que desperta no seu corpo? Lembra que no início da live eu falei sobre a importância de perceber as sensações no corpo? Porque essas mesmas sensações, esses mesmos sintomas, eles existem como marcas da sua infância. Então, se você parar para perceber, por exemplo, digamos que você esteja vivendo um relacionamento de dependência emocional que envolve a violência física. E por mais que você tente e entenda que não é legal, você precisa aprender a sair desse relacionamento. E aí, quando você tenta sair, você se sente mal, você se sente culpada, você se sente
incapaz, ou você sabe que é possível, mas você tem dificuldade de tomar essa decisão, ou se já tomou essa decisão, você acaba se questionando 1000 vezes e sentindo muita falta daquilo que passou. Porque esse mesmo relacionamento, ele vai fazer com que algumas experiências emocionais da sua infância sejam trazidos à memória de maneira constante. Então, quando você decide mudar de vida e abrir mão desse relacionamento, você não está só abrindo mão do relacionamento. É como se você, pela primeira vez na sua vida, você precisasse se posicionar de maneira a tomar uma decisão e a existir quando, na sua verdade, dentro do seu emocional, dentro do seu coração, da sua alma, você passou uma vida inteira sem conseguir ter um posicionamento de defesa própria. Ah, Tati, mas quando eu sofro agressão eu me defendo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre emoções. Provavelmente é uma das primeiras vezes na sua vida, se não a primeira vez na sua vida, que você, trazendo a memória, lembrando daquela menininha pequena, que os pais colocaram para o canto, e você aprendeu a ficar quietinha no seu canto para não aborrecer ninguém. Agora você precisa se posicionar, agora você precisa crescer, agora você precisa reagir e se defender. Só que na verdade ninguém nunca te defendeu. Você nunca se sentiu defendida. Você sempre se sentiu indefesa. E aí agora você precisa reunir energias para tomar um posicionamento para se defender, mas a sua essência está em defesa. Compreende? Deixa subir aí uns coraçõezinhos para eu perceber que você está acompanhando o meu raciocínio e aproveitando o bom aprendizado desse nível de conhecimento para curar a sua alma, para curar a sua vida. Antes, ainda pequena, você não tinha como se defender. Isso aí, ó, os corações subindo. Se quiser deixar um comentário, esteja à vontade também. Você não tinha como se defender. Ou de repente saía correndo, ou ia para trás, debaixo da mesa, ou ia para trás do sofá, ou ia para debaixo da cama, não sei. Ou corria para trás do irmão mais velho, da irmã mais velha, ou corria para a casa da avó. Você está sempre correndo de alguém, entende? E aí agora, quando você busca para você um relacionamento, você acaba se envolvendo num relacionamento onde a pessoa continua te deixando, se sentindo insegura constantemente, trazendo no seu inconsciente a sensação de insegurança, trazendo à tona essa experiência diariamente, onde por mais que você evolua, por mais que você trabalhe, por mais que você estude, por mais que você seja uma mulher produtiva, poderosa, por mais que você seja uma empresária, por mais que você dê bem no ramo profissional, consiga vencer e desenvolver os bons percursos da vida, quando você chega na sua intimidade, você observa o modelo do relacionamento, essa pessoa que está do seu lado continua te deixando em falta. Se é um cônjuge, essa pessoa, o marido ou uma marida, como eu falo, essa pessoa continua deixando você na falta. Se é o relacionamento com o filho, esse filho continua deixando você na falta e você acredita que ele é obrigado a te nutrir de alguma coisa, quando não é. Quando não é. Deixa eu ler aqui um comentário. O complicado dessas condições é que elas acabam se estendendo para outros campos, como o trabalho, amizades, é como se fosse um efeito rebote. Olha, eu diria não efeito rebote, eu chamaria de um efeito contínuo, como se fosse uma onda da tsunami. Porque o efeito rebote é algo que vai ao contrário do esperado, né? Você usa um medicamento, o medicamento teve um efeito rebote. O que era para fazer bem, fez mal. Nesse caso, esses relacionamentos que continuam fazendo com que você permaneça de maneira distorcida e adoecida num relacionamento dependente, eles estão repetindo a mesma toxicidade. Eles não mudaram o efeito. Essa é a questão.
Quando você está vivendo uma dependência emocional, o efeito que essa dependência provoca em você não é um efeito contrário ao esperado, é um efeito que vai dar continuidade a uma estrutura tóxica que você já conhece. Como eu disse lá, quando você era pequena, se você sofreu rejeições na primeira infância, esse relacionamento vai continuar mantendo você se sentindo rejeitada. Se você sofreu humilhação lá na primeira infância, esse relacionamento vai continuar fazendo você se sentir humilhada. Se você sofreu abandono, abuso, agressões psicológicas, verbais e físicas, e você guardou toda aquela tensão, aquele impacto ruim, tóxico, esse relacionamento vai continuar fazendo com que você viva esse mesmo ciclo. Sim, é um ciclo tóxico. É como se você tivesse, vamos dizer assim, duas pessoas para escolher. A pessoa A vai te mostrar um caminho ainda mais excelente, uma vida nova, mais alegre, que você não conhece porque você viveu a vida toda chorando adoecida. E a pessoa B vai te mostrar um caminho escuro, cheio de espinhos e dolorido. E aí, o que acontece na dependência emocional? Ao invés de escolher o caminho A como um indivíduo, uma pessoa que vai te mostrar uma vida melhor, você acaba escolhendo se relacionar com a pessoa do caminho B, que é tóxico, que é ruim, que é sombrio, que é escuro. Por quê? Porque vai te mostrar um caminho de dores, e as dores já estão gravadas na sua emoção, na sua psique. Pode parecer muito estranho no primeiro momento ouvir isso. Mas se é dolorido a pessoa continua? Sim, continua. Porque é doloroso, é ruim, é tóxico, é danoso, mas você já conhece. E aí, na verdade, quando você busca esse relacionamento com essa pessoa tóxica, você está mantendo as tristezas da primeira infância. Você ainda está esperando que essa pessoa repita a linguagem afetiva que você conheceu. Então, é um ciclo tóxico, sim, tá? Não é efeito rebote, porque não muda o efeito esperado. Efeito rebote seria se mesmo estando tóxica ou com uma vivência dolorida, você procurasse alguém que te cure. Aí é um efeito rebote, porque essa pessoa vai começar a fazer com que o seu corpo libere químicas que você não está acostumada. Compreende? Então, para se perceber num ciclo de dependência emocional, é preciso perceber quais são os efeitos do relacionamento na sua vida, no seu corpo, nas suas decisões e na sociedade onde você convive. Faz sentido para você? Deixa subir aí um coração ou faz um comentário se está fazendo sentido para você o nosso tema de hoje. Ótimo, entendi. Sim. Tem um exemplo que é muito simples de um mito que eu gosto muito da filosofia, chamado o mito da caverna. O mito da caverna, ele vai contar a história de uma sociedade que ela foi desenvolvida, criada dentro de uma caverna, tudo escuro. Então o corpo era adaptado, os olhos eram adaptados, os hábitos eram adaptados ali. Mas um dia houve um tremor, alguma coisa aconteceu, e uma pedrinha cai da parede da caverna e surge um feixe de luz e alcança uma daquelas pessoas. Aquela pessoa, ela não estava habituada com a luz, porque ela foi criada dentro de uma caverna. E aí o que acontece? Quando a luz bate naquela pessoa, aquilo incomoda, dói, é estranho. Ela tenta se proteger. Eu imagino assim, a pessoa se protegendo, igual quando a gente sai do túnel, dá aquele clarão, você fecha os olhos, aquilo incomoda. Por quê? Porque quando a sua alma ela está acostumada a viver em relacionamentos tóxicos, dolorosos, formando uma personalidade dependente, ela acaba se adaptando e adaptando ao corpo aquele modelo de sofrimento. Então, as pessoas estavam na caverna adaptadas ao modelo de vida, entendendo e acreditando
que esse é o modelo perfeito e ideal. E aí essas pessoas continuam ali no escuro, continuam desenvolvendo a vida no escuro, mas um feixe de luz pega em alguém e provoca incômodo. Essa pessoa que recebeu o feixe de luz vai em direção à luz e sai da caverna, tá? Ela sai. Só que imagina, se ela foi criada dentro da caverna o tempo todo e agora ela sai para o lado de fora e descobre que a luz para tudo que é lado e descobre que aquele feixezinho de luz é só uma pontinha da beleza que tem aqui fora, o corpo dela estava adaptado a isso? Não. O corpo dela não estava adaptado a isso. Os olhos não estavam adaptados à luz. A pele não estava adaptada à luz. Entende? O ciclo da dependência emocional vai fazer o seu corpo, os seus olhos, o seu pensamento, suas emoções, o seu coração se adaptarem ao escuro e aos relacionamentos que acontecem no escuro. Agora, quando você recebe a luz e você sai da caverna, o processo de sair do escuro e ir para a luz também vai ser sentido. Também vai haver um impacto, porque todas as vezes que existe iluminação aonde existia dor e escuridão, o corpo vai sentir, que é o sintoma. Ah, mas eu deixei de estar com essa pessoa que me intoxicava e eu continuo tremendo. Peraí, você está passando por um processo de adaptação, se respeite. A dependência emocional é um ciclo de aprisionamento no fundo da caverna. Perceber-se nessa dependência é receber o feixe de luz, pá, impacto. Agora os olhos vão doer, a sua atenção vai voltar, vai focar para entender que existe vida além dessa situação. E aí você vai sair e descobrir que existe uma outra vida aqui fora. No mito de Platão, que é esse mito da caverna, acontece todo um processo que eu não vou aprofundar hoje. Eu só quero chamar a sua atenção, para que você perceba quais são as reações no seu corpo, quais são as reações na sua mente, quais são as suas reações no seu emocional quando você deixa de estar no fundo da caverna. E com todo carinho e respeito à sua história, eu vou te dizer, aguenta. Esse período de adaptação vai passar, você vai melhorar. Só que para melhorar, você precisa buscar recursos, você precisa aprender a lidar com você mesma, você precisa aprender a se perdoar, você precisa aprender a se posicionar, você precisa aprender a se defender, você precisa aprender a se respeitar. Juntando todas essas palavras que eu falei agora, você precisa aprender o amor próprio. Porque, na verdade, o ciclo de dependência emocional se instala porque você nunca soube o que é um amor próprio. E esse é o melhor dos amores dessa terra. É quando você aprende a pôr limites no outro que te machuca. É quando você aprende a não ficar dando desculpas porque o outro fez errado. É quando você aprende a perceber que você pode sentir o raio de luz e sorrir. E tá tudo bem. É quando você aprende que é possível, sim, viver fora do escuro. Só que aquela pessoa que estava lá no escuro, dragando a sua vida dentro da caverna, ela não vai querer que você mude. Ela vai querer que você continue o quê? Continue vinculada, continue presa a esse sistema tóxico. É por isso que eu citei o fato de que, para poder perceber como sair de uma dependência emocional, se é possível ser livre, você precisa primeiro encarar o fato de que você está vivendo uma dependência emocional. E precisa identificar os sinais. Faz sentido para você? Faz sentido?
De uma maneira prática, bem estruturada e com muito respeito à sua história, eu quero te perguntar hoje, pense nos seus relacionamentos. Pense nos seus relacionamentos. De repente você está ouvindo essa live, esse conteúdo, e você está pensando no seu casamento, ou você está pensando em como você se relaciona com seu filho, como você se relaciona com a sua amiga, com seu amigo. Pense, traga à memória. Vamos fazer um exercício prático aqui. Traga à memória um relacionamento. Trouxe à memória? Esse relacionamento é repetitivo. Existem situações repetitivas e dolorosas. Lembra da caverna? Seria um relacionamento que te mostra que você estava na caverna? Ou que você está hoje ainda? Você se sente se autoanulando, fazendo tudo pelo outro, nunca recebe o reconhecimento devido. E aí, quanto mais você faz, menos é vista, menos é respeitada. Aceitação de condições desrespeitosas, exatamente. Será que isso daí você está vivendo? E aí, como eu disse, seja de cônjuge, de filho, de familiar, de mãe, de pai, pensa no relacionamento. Esse relacionamento ele é tóxico para você? E aí você pensando nessa pessoa, você avalia qual é a importância do título dessa pessoa. Por exemplo, a minha mãe é tóxica. O meu marido é tóxico. A minha amiga é tóxica. O meu filho é tóxico. Ou então assim, eu sou tóxica para o meu filho porque eu sou mãe dele. Eu sou tóxica para minha amiga porque é minha amiga. Pensou? Avaliou? Agora retira o título. Deixa só o nome da pessoa. Digamos que você vive um relacionamento tóxico com a sua mãe se chama Josefa. Minha mãe Josefa é tóxica. Tira o título, mãe. A Josefa é tóxica. Qual é a importância da Josefa para você? Por que você permite que a Josefa penetre no seu emocional e repita esse ciclo de dor? O que a Josefa te oferece e qual foi o território que ela encontrou para que as suas emoções aceitassem esse ciclo? Ah, a Josefa, ela me lembra quando eu era pequena e eu esperava isso, isso e isso. Entende? Se você tirar o título que acompanha a pessoa, o meu marido João é tóxico. Tira o título do marido. Eu tenho que ficar com o meu marido. Tira o título de marido. O João é tóxico. E aí o João é uma pessoa e ela representa o que para você? Por que você permite essas representações? Antes de compreender se é possível ser livre de uma dependência emocional, porque é possível, você precisa aprender a observar as suas permissões. E aprender o porquê que você permite a repetição do ciclo. E a repetição do ciclo, segundo a psicanálise, ela acontece porque você ainda está buscando o afeto das primeiras pessoas dos seus relacionamentos. Aí você precisa aprender a se curar. E para aprender a se curar, é necessário autorreconhecimento, acolhimento e trazer à consciência essa verdade. E aprender a lidar com toda essa dinâmica. Então, é possível ser livre da dependência emocional? É sim. Desde que você se permita aprender a mudar tudo isso. Obrigado pelos corações. Eu sei que é um ponto bem delicado falar sobre isso, mas é importante para que você saia dessa dinâmica e você se permita sair dessa dinâmica. Para que você comece a aprender a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Porque as memórias por si só,
elas vão trazer o quê? Dores, tristezas e cansaços. Então, se você não tem memórias boas, construa essas memórias boas. Vamos passar um exemplo prático, uma dinâmica prática, que eu faço muito aqui na nossa comunidade. Às vezes as meninas, as mulheres chegam, e eu falo para ela, você já se deu de presente um café da manhã? Senta com a sua xícara, coloca uma flor, coloca uma coisa bonita, um cafezinho quentinho, um chá para quem gosta, um biscoito, um pãozinho. Agradeça e se dê esse carinho. E aí elas arregalam o olho assim. Se você não tem boas memórias de onde você veio, daquela caverna, comece a construir boas memórias para você. E aí, quando as coisas ficarem desafiadoras, você pode lembrar desse momento bom que você se presenteou, que você se amou. Por incrível que pareça, após 20 anos de atendimento e mentoria emocional, eu tenho aprendido que as mais profundas transformações e as maiores mudanças que você pode permitir dentro de você, ela acontece através de gestos simples. Porque o simples é incrível. Ela acontece através de percepções de detalhes. Às vezes, o pessoal espera um grande impacto emocional, né? Nossa, eu fui no evento, aconteceu, moveu, envolveu e traz aquele frenesi, todo aquele movimento, ótimo, isso faz parte. Mas depois aquilo passa e o seu cérebro, ele não conseguiu processar todas as informações e aí o seu neurônio vai voltar para onde? Para aquela primeira memória registrada, que é a memória dolorida. Não houve transformação verdadeira. Agora, se você está se permitindo acolher-se, perdoar-se, amar-se e seguir com leveza, você vai perceber que quando você faz um pequeno gesto, uma coisa que ninguém nunca fez por você, você nunca ganhou flores, e aí você se presenteia com uma flor, você agradece e vive esse momento, você vai perceber que isso vai mudando aos poucos a dinâmica neural. As suas emoções vão se conectando com algo melhor e mais produtivo, mais proveitoso. Então, o simples vai tomando conta da sua rotina e você vai se sentindo mais aliviada, mais leve, menos tensa. Porque, afinal de contas, você passou uma vida inteira dentro da caverna sendo intoxicada. Agora você está saindo para um local onde tem luz, vai ter adaptações, mas já você se adapta e você vai ficar bem. Por quê? Porque o ser humano, ele traz dentro de si algo muito especial que exprime e exala amor, que é a presença do Altíssimo. Como eu falo sempre, eu acredito na conexão com o Criador, eu acredito em Deus, eu acredito no amor que vem dele para nós. Então, se contudo, você não conheceu o que é o amor ainda, conheça o amor em Deus. E o amor que vem de Deus para você, ele vai se expressar no amor que você tem por você. Então, se ninguém te amou ainda e você não se sentiu amada por alguém, aprenda a se amar. Esse é o maior dos amores. É esse amor que cura. Aí você vai entender que o outro que está do outro lado, ele não tem todo esse domínio sobre você, porque agora você já sabe quem é, tá certo? Eu vou estar encerrando essa live. Nós vamos comentar essa semana sobre dependência emocional em suas várias nuances. E quero convidar você para poder conhecer a nossa comunidade online, a comunidade Transformar. Ali você pode adquirir os nossos cursos, tá certo? E as nossas lives para a transformação da sua vida. Eu espero que tenha contribuído para o bem. E a gente se vê amanhã às 1h30, tá certo? Como eu faço sempre, eu creio no poder das mãos, então coloque aí as mãos no seu coração, na terra do seu coração. Coloque as suas mãos, nos céus dos seus pensamentos. Eu quero agradecer junto contigo, dizendo assim: Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque nesses momentos breves, os nossos pensamentos estão alinhados contigo, assim como as nossas emoções. Para todos que vão assistir esse conteúdo, que seja transformador, que traga a paz.
que traga consolo, que traga um norte para que possam sentir esse amor fluir aqui dentro primeiro do coração, nas emoções, e que venha abundar nos pensamentos. E que todo esse alinhamento gere uma harmonia e as emoções que estão desestabilizadas, elas possam agora conseguir ficar estáveis para sentir a tua presença. Sim, damos ordem à nossa alma se aquieta. A todos os barulhos e ruídos ao redor se aquietem. Todos os barulhos das experiências dolorosas se aquietem. E se há alguém assistindo a nosso conteúdo nesse momento que vive um sistema de dependência, que ela possa aprender a soltar as amarras uma por vez e ser livre dessa estrutura tóxica, dessa repetição danosa. E que o novo venha nas emoções e ela permita. E que o novo venha nos pensamentos e ela permita. E que tudo flua primeiro dentro, com o amor próprio, para transbordar o melhor para fora. Quero agradecer por esses momentos, por tudo que tem nos feito, gratidão. É isso, tá certo? De nada, minha querida. Para mim é um prazer poder contribuir para o bem. Amanhã nós vamos estar aqui novamente com a nossa live às 1h30 da tarde, falando essa semana sobre dependência emocional, tá certo? Você está em dependência emocional? Aprenda a identificar e seja livre também. E para mim é sempre uma alegria poder partilhar o bem. Tá ok? Um beijo, como eu faço sempre, um abraço. Até a próxima.